Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quinta-feira, dia 22 de maio de 2025, cada unidade do Bitcoin está, nesse instante, na ordem dos 110.900 dólares americanos. É isso mesmo, o Bitcoin está quase na marca dos 111 mil, e no dia de ontem ele chegou a atingir os 111 mil dólares, inclusive criando um novo topo histórico, criando uma nova all-time high. Agora, a all-time high do Bitcoin, ou seja, o valor máximo histórico do BTC, foi de 111.861 dólares. Muito simbólica essa marca, porque com isso, um Bitcoin, inclusive, passou a valer mais do que 1 kg de ouro. 1 kg de ouro está na ordem ali dos 106, 107 mil dólares americanos. E um único Bitcoin está 111 mil dólares. Marca muito simbólica, marca muito importante, ainda mais no dia de hoje. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que a gente tem tão importante nesse dia 22 de maio, mas de qualquer forma a gente consegue ver que não é só o Bitcoin que está valorizando ao longo desse último dia. O Ether, por exemplo, também está com uma valorização de aproximadamente 3,8% ao longo dessas últimas 24 horas, com cada unidade nesse momento em 2.650 dólares americanos. Solana valorizando mais de 4, BNB valorizando mais de 4, XRP valorizando mais de 2, a Cardano e a Dogecoin valorizando mais de 5. A gente tem visto uma certa euforia no mercado cripto, euforia que não tem sido necessariamente acompanhado pelo mercado de ação tradicional, pelo mercado de estoque. No dia de ontem, por exemplo, os principais índices de investimento americano, S&P 500, a Nasdaq, Dow Jones, fecharam no vermelho, enquanto as principais criptomoedas tiveram um dia positivo, tiveram um dia verde. Então, sinal muito positivo para as criptomoedas, mas a gente tem, sem sombra de dúvida, visto uma certa euforia no Bitcoin. A gente viu o Bitcoin esticando, é natural que as outras principais criptomoedas tentem, pelo menos, acompanhar o rendimento do BTC. E que nem eu tenho comentado bastante por aqui no Giro Bitcoin, ou quem me acompanha também nas redes sociais do Cointelegraph Brasil, ou na minha rede social do Paulo Aragão Melo, né, no meu perfil pessoal, eu tenho falado bastante que, sem sombra de dúvida, um dos grandes causadores dessa alta é o maior interesse institucional pelo Bitcoin. E a gente consegue ver isso pelo grande número de empresas, de países, de cidades, estados comprando BTC, mas também a gente consegue medir isso através da performance dos ETFs. Porque os ETFs são um dispositivo de investimento muito útil para quem quer comprar BTC, mas quem não pode comprar diretamente por questão regulatória ou por quem não sabe e não quer aprender sobre a questão de autocustódia. Então essa é uma métrica muito interessante. E a gente tem visto o ETF de Bitcoin Spot ter uma performance muito forte. No dia de ontem, por exemplo, os ETFs de Bitcoin Spot do mercado americano tiveram um inflow de 5.286 BTC, liderados pela BlackRock, que teve uma entrada só a BlackRock de 4.838 unidades de Bitcoin. E os ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos estão alcançando marcas muito expressivas. Só esses ETFs têm 1.196.557 BTC sob gestão. E a gente tem visto a demanda crescendo cada vez mais. O ETF da BlackRock, para vocês terem uma ideia, já é o quinto maior ETF do mercado americano em ativos sob gestão. E ele registrou o maior fluxo de entrada em 2 semanas. Então o Bitcoin está atingindo a all-time high, renovando a sua all-time high, renovando o seu topo histórico, e mesmo assim a gente tem visto a demanda crescer. Inclusive, essa quantidade de Bitcoin que teve de inflow no dia de ontem, de 4.838 BTC, foi a maior em 2 semanas. Então, bastante simbólicas as marcas que a gente tem visto o mercado cripto alcançar de uma maneira geral. E no dia de ontem, a gente também teve um inflow no ETF de Ether Spot do mercado americano. Um inflow bem pequeno, é verdade. Foi um inflow de apenas 237 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 600 mil dólares. Mas, de qualquer forma, é muito importante continuar numa sequência positiva. E foi o 4º dia consecutivo de inflow nesse produto, no ETF de Ether Spot da Nasdaq, do mercado americano. Então, vamos acompanhar de perto o que vai acontecer, mas sem sombra de dúvida, o mercado nesse instante está rumando para uma euforia. E o ETF de Ether Spot ele pode ter uma notícia positiva nos próximos meses, mas que foi adiado pela SEC no dia de ontem. A SEC, que para quem não sabe é a CVM americana, adiou a decisão sobre o staking de Ether e os ETFs de XRP. Mas isso já era completamente esperado. Para quem não sabe, a mineração do Ether, segundo o maior criptoativo do mercado, é diferente da mineração do Bitcoin. Na mineração do Bitcoin, é algo que a gente chama de POW, que é Proof of Work, prova de trabalho.
Então você cede poder computacional em troca de uma recompensa por isso. No caso do Ether, é o POS, que é o Proof of Stake, que é a prova de participação. Então, a partir de uma determinada quantidade de ETH que você tem, você consegue colocar isso para ajudar na segurança da rede. E isso gera um rendimento. Então, os ETFs poderiam colocar esses ETH que eles têm sob gestão para gerar rendimento para os cotistas. E é justamente isso que essas gestoras estão tentando agora a aprovação na SEC. E a SEC adiou a decisão. Isso já era normal, já era esperado. Os próprios analistas de ETF da Bloomberg falaram que isso é perfeitamente normal, que a SEC normalmente leva todo o tempo disponível para responder esse tipo de solicitação e que todos esses ETFs têm datas finais em outubro e que uma decisão antecipada seria fora do comum. Ou seja, é esperado que essa decisão sobre o staking seja tomada até ali outubro. E além disso, o ETF de XRP, a aprovação de um ETF XRP Spot, também foi adiado pela SEC. Mas, de qualquer maneira, o mercado acredita que a gente vai sim ter a aprovação desse ETF ainda esse ano. Na Polymarket, que é aquela casa de apostas descentralizada, o mercado dá com 83% de chance de aprovação de um ETF de Ripple, de XRP, ao longo do ano de 2025. Dá 84% de chance para a aprovação de um ETF de Solana até o final do ano de 2025. E para a aprovação de um ETF de Litecoin dá 79% de chance. Curiosamente, o que os analistas da Bloomberg acreditam é que o ETF de Litecoin vai ser o primeiro. Mesmo assim, é que o mercado está dando um menor percentual de chance de aprovação, apesar desse percentual ser altíssimo, sem sombra de dúvida. Dando continuidade ao episódio de hoje e agora falando sobre uma notícia que a gente comentou recentemente aqui com vocês no Giro Bitcoin, a Coinbase foi vítima de uma exploração de dados. E agora a gente tem uma ideia melhor da quantidade de usuários que podem ter sido afetados com essa exploração de dados. Foram cerca de 70 mil usuários que foram afetados por essa violação de dados na Coinbase, que passou despercebida por quase 6 meses, para vocês terem uma ideia. E esses dados desses usuários englobam até mesmo o endereço desses usuários, o endereço físico, o endereço de residência. Então, é algo muito preocupante, porque pode colocar até a saúde física, a segurança física desses usuários em risco. Então, a Coinbase provavelmente vai ter que pagar uma multa bem significativa lá nos Estados Unidos, e até por isso a ação da Coinbase tem caído ao longo dos últimos dias. Afinal de contas, isso certamente vai ter uma boa repercussão na parte jurídica e eles já estão estimando, para vocês terem uma ideia, a quantidade de dinheiro necessário para fazer acordos com as vítimas em cerca de 400 milhões de dólares. A gente vai acompanhar de perto, até para saber o desenrolar, mas se você mora nos Estados Unidos, que a gente tem uma audiência bem significativa nos Estados Unidos, se você mora nos Estados Unidos e tem conta na Coinbase, utiliza a conta na Coinbase, procura saber mais sobre isso para ver se os seus dados não foram vazados e se foram vazados, quais foram os seus dados que foram vazados. Então, muita cautela. O mercado cripto sempre exige muita cautela. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, a gente tinha comentado lá no início da questão do Bitcoin ter renovado a sua all-time high de ontem para hoje, ultrapassando a marca dos 111 mil dólares. E isso aconteceu justamente na véspera e no dia do Bitcoin Pizza Day. E o que é o Bitcoin Pizza Day? Né? É uma data muito simbólica que aconteceu há 15 anos atrás. Em 18 de maio de 2010, um usuário chamado Lágilo no Bitcoin Talk, que é o fórum principal até hoje do Bitcoin, onde a gente pode encontrar até as publicações do Satoshi Nakamoto, o pseudônimo que criou o Bitcoin. A gente pode encontrar até hoje lá as publicações que ele fez. Naturalmente ele está desaparecido há muitos anos, mas a gente consegue ver até hoje, funciona como um arquivo, o Bitcoin Talk pra gente, e até hoje muita gente utiliza, eu inclusive tenho conta lá. Mas em 2010, justamente no dia 18 de maio de 2010, um usuário, o Lágilo, publicou que queria comprar pizza e pagaria 10 mil BTC, 10 mil unidades de Bitcoin por 2 pizzas. 4 dias depois, no dia 22 de maio, um usuário apareceu falando que faria essa compra para ele. E um usuário de UK, do Reino Unido, fez a compra para o Lágilo, que mora nos Estados Unidos, de 2 pizzas. Ligou para uma Papa John's, fez a compra, pagou com o cartão de crédito dele e o Lágilo pagou esse usuário do Bitcoin Talk do Reino Unido com 10 mil BTC. E essa data é muito simbólica para a gente porque ela sinaliza
a primeira troca física conhecida, né, de um bem físico, de um ativo físico, no caso, 2 pizzas da Papa John's por BTC. Então é a primeira transação comercial por Bitcoin da história do mercado, pelo menos reconhecido, né? É tido como a primeira troca de BTC por um ativo do mundo físico. E nesse dia tão importante para a gente, nesse dia tão simbólico que é o dia de hoje, esse dia 22 de maio, o Bitcoin se tornou o 5º maior ativo do mundo novamente, ultrapassando a Amazon. Graças a essa all-time high do Bitcoin, se a gente for olhar aqui agora o ranking dos maiores ativos do mundo, a gente vai ter ali na primeira posição o ouro, com uma capitalização de mercado de mais de 22 trilhões. Na segunda posição, a gente tem a Microsoft, com uma capitalização de 3,4 tri. Depois tem a Nvidia, com 3,2. Depois tem a Apple, com 3 trilhões de dólares. E na sequência, a gente já tem um Bitcoin com 2,2 trilhões de dólares. Então, se há 15 anos atrás, em 2010, aconteceu a primeira transação comercial da história de 2 pizzas por 10 mil Bitcoin, hoje o BTC é um ativo que vale cada unidade 111 mil dólares americanos e é o 5º maior ativo do mundo. É impressionante a valorização, o avanço que o Bitcoin teve ao longo desse tempo. Sem sombra de dúvida, o Bitcoin é inevitável. E se você chegou até agora aqui no episódio, meu muito obrigado. Tá vendo a gente pelo YouTube? Se inscreve no canal, like no episódio. O seu engajamento faz com que o episódio seja mais distribuído e mais pessoas conheçam o nosso trabalho aqui do Giro Bitcoin. Da mesma forma, tá escutando a gente por algum streaming de música? Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts? Passa a seguir a gente, dá 5 estrelinhas, que da mesma forma o nosso podcast vai ser mais recomendado para mais usuários, para mais ouvintes. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!